Nós vamos falar sobre o valor de uma informação. Lucas, capítulo 22, versículos 3 ao 6. Lucas, capítulo 22, versículos 3 ao 6. Quanto custa uma informação? Essa informação é para o bem ou é para o mal? Qual o desígnio de uma informação? O que ela pode fazer? Gerar vida ou morte? Então, em Lucas capítulo 22, versículos 3 ao 6, nós vamos descobrir conforme a palavra de Deus, amém? Diz assim: entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como entregaria Jesus. Os quais se alegraram e convieram em lhes dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para entregar Jesus sem alvoroço. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela liberdade de culto em nossa nação, pela liberdade da palavra neste lugar. Queremos te agradecer, ó Deus, por cada vida que aqui está, homens, mulheres, jovens e crianças. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua santa presença neste lugar. Queremos te louvar, ó Deus, por estarmos vivos e em plena saúde, podendo te cultuar essa noite. Agora, Pai, fale conosco, fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Fale segundo a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor quer. Para isso, ó Deus, submetemos agora todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a tua palavra como ela deve ser dita, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for, ó Deus, para falar a tua palavra como ela é, dá-me ousadia, autoridade, unção, intrepidez, coragem, e usa-me segundo o teu propósito para libertar cativos, para curar enfermos, em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra, Senhor, cumpra o desígnio pelo qual o Senhor a enviou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos ler novamente. Entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhes dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para entregar Jesus sem alvoroço. Amém? Pode se assentar. Nós sabemos que existem informações privilegiadas. As informações privilegiadas, elas alteram mercados financeiros. Se nós soubéssemos, quem mexe com ações, soubesse de alguma informação privilegiada sobre qual das ações iria subir ou descer, e isso acontece muito, essa forma de informações privilegiadas. As pessoas pagam fortunas para ter informações, principalmente sobre quedas de bolsa, quedas de ações. As grandes empresas sofrem muito. Alguns hackers são contratados justamente para mudarem, alterarem a informação e terem a informação devida sobre alguma coisa financeira. Na polícia existem as informações que os K9 dão, os A2 e assim por diante, são aqueles que são espiões, são os paisanas que vão ter informações dentro do narcotráfico ou dentro de algum setor que está sendo investigado, e a informação é privilegiada. Existem então os agentes para terem essas informações. Uma informação, ela cumpre um destino, amém? Uma informação cumpre um destino. E muitos pagam preços exorbitantes para ter informação. E muitas das vezes, e é muito
bom saber disso. Muitas das vezes a informação que a pessoa quer é para prejudicar e não para abençoar. E aí nós encontramos agora entre os eleitos, olha só, os eleitos por Jesus como um dos 12, que tinha informações privilegiadas dos encontros de Jesus com os discípulos e quais eram as casas que ele iria, qual era a aldeia que ele estaria, em que lugar ele se reuniria, qual seria o momento de oração. Judas era esse homem. Judas tinha informações de todo o grupo, porque ele estava entre os 12. Judas era a pessoa responsável pela área financeira dos discípulos, do corpo que seguia Jesus. Então, os cuidados financeiros, quem via no grupo era Judas. Judas tinha um coração não convertido, tinha um coração tendencioso. E aí eu te falo, Jesus sabia disso? Pergunto, Jesus sabia disso? Sim ou não? Sabia. Judas não sabia que Jesus sabia tudo a respeito dele. Toda informação tem uma contra-informação. Você sabe algo que existe uma outra informação por trás de você. É meio estranho isso. Mas a verdade é que todos nós temos informações. Existem informações por trás de nós, a nosso respeito. Informações para nos levantar ou para nos derrubar. Diante de um contexto político, o que as pessoas mais querem durante as eleições são informações privilegiadas para derrubar candidatos. Durante uma seleção de funcionários para trabalhar, principalmente CEOs de grandes empresas, a necessidade de informações privilegiadas sobre quem era, o histórico que fez na empresa anterior, se teve algum desfalque financeiro ou não, para colocá-lo ou não. Então a informação, ela é muito importante. Judas sabia dessa informação. Eu paro um pouquinho aqui para trazer uma responsabilidade a nós sobre informações. Todos nós temos diversas informações de diversas áreas da nossa vida. A informação que tem a ver com a nossa formação educacional, com os nossos estudos, ou seja, fundamental 1 e 2, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, mestrado, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, assim por diante, são informações que têm a ver com a nossa formação profissional. Mas existem as informações que não têm a ver com a nossa formação profissional e elas podem conduzir-nos ou levarmos para uma destruição ou para uma recuperação de áreas. Judas, tendo informações e tendo já um caráter duvidoso, a Bíblia narra, tanto lá em Marcos como também em Mateus, que seguido daquela mulher que quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus, e que ele reclama que o valor daquele unguento era muito caro e deveria ser dado aos pobres, a Bíblia fala que Jesus olha para Judas e fala: os pobres haverão sempre entre vocês, mas eu não. Ele está fazendo algo para se cumprir as Escrituras. Se nós olharmos no contexto que está listado em Mateus, dá-se a impressão de que isso foi o pivô. Essa informação que Jesus deu para Judas foi o pivô para ele tomar uma decisão. Ele percebeu que ele não teria vantagens no reino de Jesus. Que Jesus não estava nem aí com o dinheiro. Que Jesus não estava nem aí com riquezas. Que Jesus não estava nem aí com posição social.
que Jesus não estava nem aí com as castas que existem, que Jesus estava ali para cumprir a sua missão, salvar o perdido. Ele resolve depois disso, nas narrativas de Marcos e de Mateus, dá essa impressão que ele resolve após isso, porque ele pensou uma maneira de entregar Jesus. Então, fecha aqui, segura essa informação, porque é sobre informação que estamos falando, não é isso? Segura essa informação. Do outro lado, existe uma outra informação. Os sacerdotes, o povo judeu, o povo de Israel, estava o povo sendo abençoado por Jesus, e os sacerdotes, e saduceus, fariseus, estavam perturbados, porque viam que Jesus estava sendo aclamado como rei, que ele operava sinais e prodígios, ele ia meio que, segundo o entendimento deles, contra a lei mosaica. Então, por eles não entenderem isso, a Bíblia fala que eles procuravam uma oportunidade de matar. Quando ele procurava isso, está lá tanto em Mateus capítulo 26, como também em Marcos capítulo 14, eles tinham a sede de uma informação, e eles queriam alguém que desse informação. Para quê? Para matarem, me ajuda aí, Jesus. Segura essa informação aqui. Vamos a uma informação original. Lá em Gênesis capítulo 2, eu quero que você entenda uma informação do pecado original, que pesava sobre um homem. O nome dele, claro, Adão. No capítulo 2 revela que a informação da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi dado à mulher, foi dado ao homem. A mulher ainda não tinha sido formada. O homem tinha esta informação. Capítulo 2, versículos 15 até o 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Aí, discorra comigo os outros versículos, você vai ver que a mulher não tinha ainda sido formada. Versículo 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja com ele diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, formado na terra, todos os animais do campo, aves do céu, trouxe a Adão para esse ver, e como lhe chamaria, deu a Adão autoridade para dar nomes aos animais. Amém? Pode baixar um pouco o meu retorno aqui, tá? Nome aos animais. Depois ele diz assim: tudo o que Adão chamou e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão deu o nome de tudo. Adão. E a mulher ainda não chegou. A informação que a Bíblia traz é que Adão recebeu a ordem: olha, não coma desta árvore não. Adão está lá no jardim, Deus chama ele e fala: olha, dá o nome, é tudo que eu criei, pode dar o nome. Deu a liberdade a Adão chamar as plantas e animais e aves pelo nome que ele quisesse. Deu capacidade, habilidade intelectual para dar nomes. E aí então, a Bíblia fala, versículo 20,
E Adão pôs os nomes de todo gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma auxiliadora, uma adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair no sono pesado. E aí surgiu a história e surgiu a mulher. Até então, a informação que Adão recebeu, a Bíblia não narra quanto tempo levou entre aquela informação de que não poderia comer do fruto do bem e do mal, até que a Eva fosse formada. Nós não sabemos o tempo. Então aquela informação estava dentro de Adão. Adão era o guardião da informação. Quem era o guardião da informação? Adão, não era Eva. Mas depois que ele então recebe Eva, e no versículo de número 24 diz: portanto deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se apegar-se a sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. A partir desse momento, então, todas as informações que Adão tinha se tornou em comum para Eva. Amém? Vocês estão entendendo? Tudo bem? Tranquilo? Então, as informações que antes eram retidas somente em Adão, passou a ser agora partilhada ou compartilhada com Eva. Eles eram uma só carne, tudo eles tinham em comum, a informação era dada em comum. Só que o tempo de vivência de Adão com Deus, o tempo de experiência de Adão com Deus era maior do que o da mulher. Adão tinha informações privilegiadas de toda a criação. Ele foi o responsável em dar nome à obra que Deus criou. Você consegue entender isso? Se hoje nós temos lá o boi, foi Adão que deu o nome. Deu uma planta, Adão deu o nome. Os nomes foram dados por ele. Então, ele era alguém que tinha muitas informações, muitas habilidades, uma capacidade intelectual fenomenal, usava 100% do seu cérebro. Sabia o peso e a responsabilidade daquela informação, mas ele não soube guardar a segunda pessoa do Éden na informação recebida. A Bíblia narra que uma terceira pessoa tinha essa informação, ou um terceiro ser vivo, vamos assim dizer. E a Bíblia chama de serpente. Ela tinha essa informação. Sabe aquele negócio do telefone sem fio, quem conta um conto aumenta um ponto? Era o que estava acontecendo agora no Éden. A terceira informação trouxe dúvida no coração daquela mulher. E aquela informação foi crucial. Uma informação que geraria morte. Sabe qual é o nosso maior problema? Não é sabermos algo. É sabermos o que vamos fazer com aquilo que estamos sabendo. Qual destino será dado a essa informação? Se ela gerará vida ou gerará morte. Por isso Jesus olha para os discípulos em um dado momento e diz: agora que vocês sabem, bem-aventurados serão se assim praticarem. Informação não praticada não adianta nada. Não adianta você ter conhecimento, ter habilidades, se você não põe em prática. Toda habilidade que Deus te deu, na área profissional, na área ministerial, qualquer área, Deus te concedeu essa habilidade, essa capacidade para que você a use. Se você não usa, isso pode vir contra você. E foi o que a serpente fez. Usou o conhecimento, a informação que Eva tinha para ir contra ela, porque ela não tinha convicção da informação. Ah, pastor, mas existe aquele negócio que Deus já tinha designado. Sim, é verdade. Mas nós estamos falando de informações. Havia uma informação que ela era detentora também. Ela deveria salvaguardar essa informação e respeitar ela.
Então a Bíblia fala no capítulo 3, ora a serpente, a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha só, a serpente faz uma pergunta, querendo arrancar o quê? Informação. Quando alguém chega em você querendo arrancar uma informação, cuidado, pode ser uma serpente, seja quem for. A primeira fofoqueira foi a serpente. Foi assim que Deus disse? Como é que foi lá? Então a serpente foi lá, falou, foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela fez algo mais amplo, né? Não comereis de toda árvore do jardim? Aí Eva disse à mulher, versículo de número 2, disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela estava alegre por partilhar uma informação. Presta atenção aqui. Não é toda informação que você partilha. Tem informações que as pessoas querem saber para causar dano contra você. Tome cuidado com quem você partilha informações. Toda informação, ela se torna um perigo dependendo de quem a ouviu. Sabe qual é o pior inimigo de alguém? O melhor amigo. Por quê? Porque o melhor amigo tem as melhores informações. E quando brigam, ele tem as informações suficientes para derrubar você. Compreendes? Então, a serpente recebe aquela informação, ela diz: ó, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha só, quem alterou o que Deus disse? Não foi a serpente. Olha só, a mulher disse: disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vamos ler novamente o que Deus disse. Capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não falou nem tocareis, disse não comereis. Então eu vou te falar de um zelo possível, de Adão. Adão chega em Eva e fala: oh mulher, como você é linda, maravilhosa. Olha, Deus nos deu tudo isso. Você acredita, Eva, que eu que dei o nome aos animais? É? Ó, aquele ali é o cavalo. Eu que chamei de cavalo. Entendeu? É seu amigo? Não, o cavalo. Ó, aquele ali é o jumento. Você entendeu? Foi eu que dei o nome. Ó, tá vendo aquela ali? Aquela ali é tal planta, né? Vai falando os nomes. Aquele passo ali, ó, aquela ali é a águia. Ele falou assim: ó, eu vou te dar uma informação agora que ela é muito importante. Deus nos deu tudo isso. Olha que coisa linda, Eva. Nós podemos comer de tudo. Nós não precisamos trabalhar, Eva. O que nós temos que fazer aqui é apenas ver a criação acontecendo. Nós não precisamos lavrar a terra, as plantas estão nascendo, estão crescendo, estão frutificando. Nós apenas temos a habilidade e o compromisso de... Essa daqui você e eu não podemos comer. Então olha, Eva, para não ter problema, nem toca nela. Ok? Quando nós temos o cuidado de que alguém não mexa, principalmente com filhos, não é assim? Ela fala: olha, nem chega perto.
Né? A gente não fala, ó, não põe a mão, fala, ó, nem chega perto, não é isso? Então, a Bíblia não narra, eu penso que no cuidado de Adão com Eva, ele pode ter dizido para ela em algum momento, olha, para não ter desejo de comer, nem põe a mão. Agora, Eva tem aquela informação e ela vai sendo agora cutucada pela serpente em busca de uma queda. E ela diz para a serpente, olha, desta árvore eu não posso comer e nem tocar, senão eu morro. A serpente olha para ela e fala, bobinha, eu tenho uma informação que você não tem. Quem aqui gosta de novidades, de informações novas? A maior estratégia de marketing e de vendas é a novidade. A novidade é que gera o novo produto. Então a serpente vende uma ideia, uma informação para ela, e ela compra. Ele fala, não, você não tem informação que eu tenho. Na verdade, se você comer dessa árvore, você será semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. O bem ela já conhecia, porque só vivia no bem. Então, qual seria a abertura dos olhos ali para o mal? E qual seria o mal? A morte espiritual, distanciamento de Deus, perda da vida eterna. Então tem informação, meu irmão, que você tem que lembrar da prioridade. Qual seria então o correto para Eva? Adão, vem cá. Aquela serpente lá, sabe aquela que fala? Ela veio falar comigo que se a gente comer, vamos ser semelhantes a Deus. O pecado ele não começa de uma hora para outra. O pecado ele vai surgindo. Ele vai tendo alguns encantamentos, algumas seduções, alguns flashes, alguns flertes, algumas coisas que vão acontecendo que vai fazendo você se aproximar do pecado. E aí nós podemos olhar que havia já no coração de Eva um desejo contínuo por aquele fruto. A Bíblia relata que trata da aparência, as características daquele fruto. De manhã está sendo tratado sobre o fruto do Espírito, é fruto de vida, mas esse fruto aqui geraria morte. Então, no capítulo 3, vamos discorrer, para que possamos fazer a ligação com Judas. No capítulo 3, versículo 5 diz assim, porque Deus sabe, olha, versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que você comer, os seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, sabendo tudo sobre o bem e tudo sobre o mal. E vendo a mulher que aquela árvore, olha só, que aquela árvore era boa para se comer. Ela já estava paquerando aquela árvore já há algum tempo. Agradável aos olhos, a embalagem era fantástica. Quando nós compramos alguma coisa, à primeira vista foi porque era feio ou porque era bonito? Era bonito. É que nem o casal que vai dizer, eu amo fulano pela alma da pessoa. Mentira, você começou pela embalagem, depois você conheceu a alma.
Ninguém vai se aproximar de alguém se não tiver algo primeiro externamente que chame a atenção, para depois internamente você saber se vale a pena ou não. Sim ou não? Sim, é verdade. E então ela viu que era agradável aos olhos. A árvore, aí vem, desejável para dar entendimento. Então tomou o seu fruto, comeu. Ela não foi até o marido para dar a informação. Ela foi até o marido para dar o fruto da informação. O fruto da informação sobre Adão, o primeiro ser humano criado por Deus, o fruto era morte. Então existem informações que nós devemos salvaguardar. Não podemos deixar ela nos dominar. Mesmo que traga desejo, mesmo que isso faça crescer. Ontem eu até estava indo pregar em uma igreja, aí foi alguns do Ministério do Louvor comigo, aí a gente estava falando de algumas situações, eu falei, olha, imagina, como pastor, quantas coisas a gente ouve, se eu fosse abrir tudo o que eu sei, eu destruiria tantas famílias, tantos casamentos, tantos empregos, não só aqui dentro, de todos, porque eu atendo pessoas de diversas denominações. Então a informação que você tem, você precisa saber salvaguardar e abençoar a outra pessoa e não amarrar ela nessa informação. Alguns querem ter informação para fazer do outro refém. Você não pode ser promíscuo a esse ponto de querer uma informação para fazer do outro um refém. Então, a Bíblia mostra que algumas informações podem alterar o nosso destino. O destino de Jesus era profético, deveria acontecer. A Bíblia fala sobre um ou outro ser humano. O nome dele é Moisés. Na época que está lá em Êxodo capítulo 2 e capítulo 3, quando narra o nascimento de Moisés, narra então o problema que havia com Israel se multiplicando, crescendo em números, os homens e o faraó, que já não conhecia mais José e a história dele, começa então a se preocupar com o crescimento do povo israelita. A Bíblia fala que ele então ordena que as parteiras matassem todos os machos, todos os meninos que nascessem. Ao fazer um parto, já no momento matasse a criança. Mas as parteiras eram hebreias também, então elas não iriam fazer isso, temendo a Deus. Ela então, depois que o faraó descobriu que elas não estavam matando nenhuma criança, então foi falar com elas e falou, olha, as mulheres judias são fortes. E quando nós vamos lá, já nasceram a criança. Elas não são como as egípcias, que são mais fracas. Elas mesmas fazem o parto. Talvez aqui um problema de entendimento e de interpretação, como se as parteiras estivessem mentindo para salvaguardar as mulheres, terem essa informação salvaguardada, mas na verdade elas estavam cumprindo o propósito de Deus, porque Deus de fato havia dado força e saúde às mulheres hebreias para que continuassem gerando filhos. Não havia estéril naquele período. E então, Faraó muda então a maneira e ele pede então para que vá de casa em casa e encontre as crianças, os meninos e mate os meninos. Naquele mesmo tempo, e o capítulo de número 3 narra, vem um homem da tribo de Levi, então se casa com uma mulher, e ali com aquela mulher, ele gera um filho, já tinha gerado alguns filhos, gera então Moisés, e Moisés, durante 3 meses, foi cuidado pela sua mãe, e daqui a pouco eles vendo que iria ser morto, não dava mais segurar aquela criança,
Então prepara-se um bercinho, faz com betume, cana de junco, betume, põe lá no rio, e uma menina com uma informação preciosa iria alterar o destino. A Bíblia fala que eles colocam no rio Nilo, aquele rio iria conduzir até onde estariam as filhas de Faraó. Uma das princesas pegou aquela criança, e Miriam tinha uma informação privilegiada. Miriam sabia quem era a mãe. Miriam era irmã de Moisés. Ela retém esta informação, ela salvaguarda essa informação. Se ela conta, poderia ter interrompido o destino. Então, as filhas de Faraó, vendo que era filho de uma das hebreias, que o povo judeu ainda não era chamado de judeu, eram chamados de hebreus, e então ela, fazendo isso, vai até aquelas princesas e diz: olha, eu conheço ama de leite entre as hebreias, se quiser eu chamo uma delas para vir aqui e amamentar esta criança. O que é que Miriam sabia? Sabia que ele era irmão dela e que a ama seria quem? A sua mãe. Só que ela não conta. Você está entendendo ou não? Existem progressos financeiros, espirituais, materiais, familiares que nós devemos salvaguardar. Existem informações que nós não podemos sair abrindo, que podem destruir o nosso destino. Existem informações que são preciosíssimas, valem mais do que o ouro. Então, ela não relata que era mãe. Ela chama a ama de leite, seria a mulher que amamentava. E a Bíblia fala que então elas entregaram aquela criança, a própria mãe, sem saber que era mãe, falou: cuide dessa criança, até que ele cresça, ou seja, até que desmame, e traga ele para nós. E ela assim faz. Se ela não fizesse isso, não iria se cumprir o destino profético de Moisés. Aquela informação privilegiada de Miriam não poderia ser contada. Você está entendendo? E Moisés se tornou aquela história que nós já sabemos. Uma outra informação privilegiada estava em Deus sobre o futuro rei de Israel. Ele não narra para o profeta que ungiria o rei, o novo rei de Israel, quem era. Ele não dá um nome, embora profeta fosse chamado como vidente. Ele não deu nome, ele disse somente que era da família de Jessé. Então Samuel vai até aquele lugar, com uma informação que ele tinha, sem saber quem seria ungido como rei, dentro do aspecto que ele tinha em seu coração, da sua própria visão de rei. E ele achou até que o primeiro filho de Jessé, o mais forte, que já servia no exército de Israel, seria o rei. A informação dele estava errada. Existem informações que Deus não nos dá porque nós estragamos a bênção. Você entendeu? Então não fica: Senhor, me fala, Senhor. Deus não vai falar porque você vai estragar. Então, Samuel foi sendo tratado ali como profeta. É esse? Não, não é esse. Esse não é esse. Deus falou: não é esse, não é esse, não é esse. Você está vendo como os homens, você vê conforme a aparência. Samuel, eu não sou vocês, eu sou o Criador, eu não sou a criatura. Eu não vejo por aparência, eu vejo o coração, eu vejo aquilo que nenhum de vocês olham. Eu olho aonde a pessoa está escondida e ninguém percebe. A informação que eu tenho, Samuel, está lá no campo. Ainda mais algum filho? Jessé fala: tem um menor lá que cuida das ovelhas. Mande chamá-lo.
Então prepara uma mesa para comer, enquanto Davi chega, de repente chega aquele homem franzino, de aparência sigela, e então Deus fala para Samuel: é esse eu escolhi. Tem informações que Deus só vai dar na hora certa. Não adianta você querer antecipar. Existe um processo das coisas acontecerem segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Então você, põe algo na sua cabeça, você não acelera nada. Fala um para o outro aí. Fala, você não acelera nada. O dono do tempo e das estações é Deus. Amém? É Deus. É Deus. Então não é o que você vai fazer, vai acelerar. O que você vai fazer, a oração que você fizer vai mudar. Não, não é. É quando Deus quer e como Deus quer. Então, tem informações que são privilegiadas, tem a ver com destino, não somente seu, mas destino da região, destino territorial. Deus não vai dar. O destino territorial de Israel, Deus segurou. Na hora certa, Deus falou: esse, agora pode ungir. Bom, existem destinos que Deus quer causar na igreja, mas nós estamos usando a informação privilegiada da maneira errada. Então eu volto para Judas. Judas viu a própria glória de Deus em carne, Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Moisés não viu, Elias não viu. O único homem antes disso que havia visto Deus em carne, em osso, para nós entendermos pessoalmente, era Adão. Nem Moisés, lá no monte, ele disse, o próprio Deus falou: olha, quando eu passar por você, cobrirei o seu rosto e passarei por trás, mas você não pode ver. Agora, os discípulos, quando Jesus vem inaugurar a graça, ele se manifesta em carne. E ele está ali presente, corpo presente. Judas tinha aquela informação, ele era o Cristo, o Filho de Deus. Ele havia visto sinais, prodígios, milagres, coisas espantosas. Ele havia visto a declaração de Pedro. Ele havia ouvido dizer: para onde iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Ele comia com Jesus, ele andava com Jesus, ele dormia nos mesmos lugares. Mas ele queria que aquela informação trouxesse privilégios. Quero te dizer algo: o reino de Deus não é um lugar de privilégios. Se você pensa que dentro da igreja você terá privilégios, está errado. Nenhum de nós. Então Judas, no momento em que ele percebe que o vaso de alabastro é derrubado, e aquela riqueza que poderia vir para as suas mãos, porque ele era o financeiro, uma falsa preocupação com os pobres, ele viu que não tinha jeito, que ele não conseguia dominar Jesus, que ele não tinha controle sobre Jesus. Eu quero te dizer que muitos de nós somos como Judas. Queremos dominar Deus. E queremos orar em nome de Jesus para que algo nosso aconteça e não algo de Deus. Queremos ter o controle sobre a vontade de Deus. Eu quero te dizer algo e vou te dar essa informação. Você não é nenhum ser tão espiritual que não precisa adquirir o conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não sou de estudar a Bíblia, não, então você está errado. Você não quer conhecer Deus, então você não é espiritual, você é carnal. Você é um falso espiritual, como Judas era falso espiritual.
Judas não estava envolvido nos movimentos com Jesus. Judas não era aquele que preparava a mesa, Judas não era aquele que estava lá no Monte da Transfiguração, Judas não era aquele que estava lá junto com Jesus no momento dos milagres, quando Jesus foi curar aquela menina que estava morta, ressuscitar ela, que disse: Talita cumi, menina levanta. Judas não foi um dos 3 que entrou, porque Judas era o cara superficial, que se achava espiritual, porque era um dos 12. Então quer dizer que você tem uma informação dentro de você que está te conduzindo à morte e você não está buscando conhecimento acerca de Deus, e isso está te afastando do propósito. Qual foi o grande mal de Eva? Não buscar o conhecimento que Adão tinha acerca de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e... Nós precisamos ter a informação da verdade e saber o que fazer com ela. Pastor, mas era um desígnio? Sim, o próprio Senhor Jesus disse que deveria acontecer aquilo conforme estava escrito, mas a Bíblia fala que Judas foi possuído por Satanás. Tanto aqui como em João 13, 27. Trata sobre isso, que Judas foi possuído por Satanás. Significa, meu irmão, que mesmo você estando dentro de uma igreja, mesmo você cumprindo todos os protocolos religiosos, se você estiver usando a informação da maneira errada, você está possuído por Satanás e não pelo Espírito Santo de Deus. Conhecimento da lei, Judas tinha. Ele até era chegado aos sacerdotes que queriam matar Jesus. Então, Judas prepara uma emboscada para Jesus. Ele vende a informação no preço de um escravo, como está lá em Êxodo capítulo 21. O preço de um escravo, 30 moedas de prata ou 30 ciclos de prata, cerca de 3.700, melhor, 3,7 kg. Bom, o que ele queria era uma recompensa nessa terra, por uma informação privilegiada. E a recompensa que ele teve foi a morte no vale de sangue. O que Eva fez lá no Éden foi querer ter uma recompensa para ser igual a Deus. E a recompensa que ela teve por aquela informação foi a morte eterna. E que todos nós entramos nessa. Então o que você está fazendo com a informação é que está alterando o seu destino. O que você está fazendo com a informação da palavra de Deus é que está dizendo para onde você vai. Por isso a declaração de Pedro: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna? Essa informação de Judas, que está lá em Lucas, voltemos lá em Lucas 22. Diz assim, capítulo 22, na última ceia, versículos 14 em diante: a chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer com vocês esta Páscoa, antes de morrer. Jesus foi bem claro. Falou: essa é a última Páscoa. Porque digo a vocês que não a comereis mais até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, tomai, e disse: tomai, repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando
o pão, havendo dado graças, partiu, deu-lhe dizendo: isto é meu corpo, que é por vós dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Falou assim: mas entre aqueles que estão aqui sentados na mesa, pondo a mão sobre a mesa, é um traidor. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar uns entre si, uns aos outros, quem haveria de trair? Então, abra comigo lá em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. A última Páscoa, versículo 17 em diante. Versículo 21 diz assim: enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristeceram muito, começaram a perguntar um ao outro: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Todos começaram a perguntar para Jesus: sou eu? Ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não tivesse nascido. Você está entendendo, não? Ah, pastor, eu te cumpri o desejo. Mas Jesus falou assim: olha, melhor até nem ter nascido. Respondendo Judas, olha só, respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Olha a pergunta capciosa. Ele disse: você mesmo se entregou. Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, e deu aos discípulos. Vamos lá agora em João 13, 27. Vamos ver o versículo 26 e o 27. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado. Quem é o que vai me trair? É aquele que eu der um bocado. Vamos ligar um texto com outro. E molhando um bocado, deu a Judas Iscariotes. Então Judas perguntou: porventura sou eu, mestre? Como nós lemos no versículo anterior. Filho de Simão, Judas Iscariotes. E após o bocado, olha só, ele tomou a ceia. E após ter comido aquele pão, o que entrou no corpo dele? Satanás. Não é porque você participa da ceia que você é filho de Deus. Ah, pastor, o senhor está sendo duro hoje. A informação que você tem te leva à morte ou à vida. E aí, entrou Satanás nele e disse: pois então, Jesus, o que você tem que fazer, faça depressa. Judas foi até os sacerdotes, deu a informação privilegiada, recebeu as 30 moedas. Jesus é pego no Getsêmani, é preso e conduzido à tortura e depois à morte na cruz. Coloque-se em pé. Qual o preço da informação? Pastor, eu não sou Judas, eu não traí Jesus. Quem você está traindo? Quem você está ajudando a trair? Pastor, a informação que eu tenho,
bobeira, eu contei. Você não contou por bobeira, nem por inocência. Você quis prejudicar alguém. Pastor, o senhor está sabendo de alguma coisa? Eu não estou sabendo de nada. Eu sei que hoje à tarde eu ia pregar, na verdade tinha falado para minha esposa. Quinta-feira eu estava aqui orando e senti no meu coração de pregar sobre onde estiver o seu coração, estará também o seu tesouro. E achei que isto que eu estava sentindo no coração era o que Deus queria que eu pregasse hoje à noite. Só que hoje à tarde, quando eu sentei na mesa para estudar a palavra de Deus, Deus falou: informação privilegiada. Qual o preço de uma informação? Veja em Judas. Então comecei a debruçar sobre isso. Então o que eu sei de informação é essa que eu estou te passando. Agora existe informação dentro de você, que durante a mensagem Deus falou com você. O que você está fazendo com a informação que você tem? Você está prendendo alguém? Aprisionando alguém? Acorrentando alguém para dever favores a você? Escravizando alguém com essa informação? Está usando como represália? Está usando para algum privilégio? Se você está fazendo isso, hoje, agora, é o momento de se arrepender. Se você está buscando informação de pessoas para seu bel prazer, é hora de se arrepender. Se você está buscando informações porque você quer um meio de derrubar alguém, de prejudicar alguém no seu trabalho, ou na igreja, ou na família, você é um Judas Iscariotes. Se você está querendo usar a informação para extrair vantagens de alguém, subornar alguém, você é um Judas Iscariotes. Você é pior do que Eva. Você é fruto da serpente, deturpador da palavra de Deus. Mas existem informações que eu e você precisamos ter para liberarmos. E esta informação Deus quer que você libere. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais. Ele está disposto a salvar quem quer que seja, onde que esteja. E você e eu não somos ninguém para meter o dedo no rosto de ninguém. Então nós temos que pregar o Evangelho, esta informação, as boas notícias, as boas novas, essa nós temos que espalhar. É chegado o reino dos céus. É essa informação que você tem que dar. Então lá no seu trabalho, ao invés de você se preocupar se você vai prejudicar alguém ou alguém que está prejudicando você, como você lidar com essa informação, você vai dar a informação bíblica. Você vai falar do amor de Deus, do projeto de salvação, daquilo que foi interrompido lá no Éden. Mas você não deterá a informação que pode salvar alguém. Sabe? Me lembro de Raabe. Raabe era uma prostituta. Se a gente contrapor Abraão com Raabe, olhamos Abraão como o homem de uma alta sociedade, de alto status e respeito na sociedade de sua época, que Deus o chamou. Se olharmos para Raabe, que está lá em Josué,
a partir do capítulo 3, culminando no capítulo 6, a história do envolvimento dela com os espias, protegendo os espias, nós encontramos Deus também escolhendo a pessoa que seria dada como a escória da humanidade, a pessoa mais desprezível da humanidade. Deus chamou ambos. Raabe, ela esconde os espias, os espiões enviados pelo povo de Israel para ver a terra prometida. E ela então livra eles da morte, porque mesmo eles sendo pessoas que estavam espiando a cidade, e aí eu quero que você entenda bem, eles não foram aproveitar na cidade e foram no prostíbulo evangelizar prostitutas, não. Eles não foram lá se envolver com prostitutas, não. Eles foram obter informações em um lugar onde não suspeitariam que alguém de uma outra nação entrasse, mas seria o lugar onde os homens estariam falando de planos, onde as prostitutas tinham informações privilegiadas. Eu quero te dizer, muitas prostitutas sabem informações sobre governos que, se elas contassem, derrubariam. Então, ele vai até lá, eles vão até lá. Ela os ampara porque ela tinha uma informação: que o Deus de Israel estava sendo temido por onde o povo de Israel passava. Aquela informação dentro dela fez com que ela então se aliançasse àqueles homens, não se envolvesse sexualmente com os homens, se aliançasse, pedindo uma proteção à sua família, como uma proteção cautelar. Então, a Bíblia fala que eles fazem aquela aliança de salvaguardar ela, de reter essa informação, ela retendo a informação certa para salvar vidas, e um cumprimento de promessa vem, e o povo de Israel consegue então vencer a primeira cidade, Jericó. Raabe entrou na linhagem do nosso Salvador. Não menospreze ninguém. Raabe entra na história, se casa com um dos judeus, naquela época ainda conhecido como hebreus. Se casa e vem gerando filhos até que nasce Jessé. Depois Davi. E o descendente que ocuparia o trono, conhecido depois como Messias, Jesus, veio da linhagem de Davi. Em Mateus capítulo 1, entra Raabe, junto com Abraão e grandes nomes. Por quê? Porque usou a informação para salvar e não para matar ninguém. Você está entendendo? Qual o valor de uma informação? O valor de uma informação é o valor de uma vida, ou de muitas vidas. Você vai falar com Deus sobre as informações que você usou contra alguém e vai pedir perdão. Você vai falar com Deus sobre as informações que você usou para tirar privilégio, para subornar. O Espírito Santo está aqui, ele revela sobre isso. Você vai pedir perdão a Deus e você vai liberar esta pessoa que é escrava da sua informação. Você usa informação para segurar casamento, para segurar filhos. Você está fazendo reféns dentro da sua casa. Isto não é o que Deus quer. A verdade liberta. Então você vai mudar a história. Peça perdão a Deus.
Se você tem tido a maior informação da sua vida e não tem sabido partilhar ela, que é esta palavra, você vai pedir perdão a Deus, vai partilhar esta palavra a partir de hoje. Deus quer que você entenda o preço de uma informação. Ela altera destinos. Em todos esses que eu citei, a informação alterou o destino. Olha aqui para mim, informação não é fofoca. Não é para agora você sair contando na vida dos outros. Não, não, não. Existem informações que você precisa reter para o bem do outro. Você está entendendo ou não? Para o bem do outro. Não é para o seu bem, é para o bem do outro. Porque toda informação que gera morte, ela também selou teu destino. Ah, pastor, mas se eu souber de algum criminoso, isso é outra história. Então você precisa saber selecionar a informação, nem fazer um mau uso dela e nem usar ela em benefício próprio. Mas entendendo que a informação que você tem sobre qualquer área da vida, ela é espiritual, porque ela vai alterar o seu destino. Amém? Vamos orar agora e vamos nos arrepender. Amém? Você não pode mais aprisionar ninguém. Existe uma pessoa aqui dentro, o Espírito Santo me fala, que essa pessoa diz assim: eu sei bem quem você é. Você quer que eu conte? Você está chantageando esta pessoa. Deus trará juízo sobre você. Porque você está amarrando uma alma, escravizando uma alma. E esta alma é tão preciosa para Deus quanto você. Então você precisa liberar. Em nome do Senhor Jesus, e se arrepender. E não escravizar mais ninguém. Confesso e torno a dizer, o que eu queria pregar hoje foi o que eu senti no coração, quinta-feira aqui orando. E era uma mensagem deliciosa para mim. Mas aquela foi para mim. O que Deus queria para a igreja foi isto que Ele colocou para nós.